E aí, pessoal, muito boa noite. Glória a Deus. Vamos juntos para mais um dia de propósito. Vamos juntos para mais um dia estudando o livro de Atos. E glória a Deus por isso. Pessoal, eu estou muito feliz aqui de estar nessa live hoje, porque hoje nós chegamos particularmente no meu capítulo preferido de Atos, que fala da igreja de Bereia, que um dos capítulos preferidos de Atos, na verdade, que fala de Bereia, que fala da igreja de Tessalônica, fala da Grécia, daquela galera lá. E glória a Deus por isso, pessoal. Estou muito feliz de poder compartilhar esse pão aqui com vocês, poder compartilhar um pouco do que Deus falou comigo nesse dia de hoje. E vai ser um prazer para mim estar aqui nessa live, compartilhando mais de Deus para vocês. E pessoal, a gente já está aqui com a galera que já entrando em peso na live, reunindo legados. Tá firme e forte aí nos dias de propósito. Maicon Antônio, salve Maicon. Rose Santos, Jobson, Liliana Engolá, Aninha, Alfonsinho, Duda Oliveira, Zilda, Roberta Soares. Glória a Deus, pessoal, que bênção que vocês estão aqui, e glória a Deus por isso. JQV Vale, Wanderson Gonçalves. Pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite, e vamos juntos para poder aprender mais de Deus. Você que está na sua casa, você que está num quarto de hospital, você que está voltando para casa, assim como eu estava há pouco tempo atrás, abre aí em Atos capítulo 17, pessoal. Vai me perdoando, gente, esses 5 minutos de atraso que nós tivemos hoje. Hoje a gente teve ensaio na nossa sede e eu acabei chegando um pouco tarde do ensaio. E aí, por isso, não consegui entrar às 10 em ponto, pessoal. Estava ali jantando antes de poder entrar na live. Então, vamos juntos aqui aproveitar o tempo que Deus nos deu para que juntos possamos aprender na palavra de Deus. Atos 17, pessoal. Vai abrindo aí na sua casa, no seu carro, para que Deus possa nos abençoar e a gente possa ler juntos. Vamos lá. Atos 17, versículo 1 diz assim: Então Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como era de costume, Paulo foi à sinagoga e durante 3 sábados seguidos discutiu as escrituras com o povo. Explicou aos profetas e provou que era necessário o Cristo sofrer e ressuscitar dos mortos. Este Jesus de que lhes é falado é o Cristo, disse ele. Porém, alguns dos judeus que os ouviam foram tementes a Deus foram convencidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e várias mulheres de alta posição. Gente, esse capítulo aqui, ele é muito forte, ele é muito poderoso. Por quê? A gente vai ler só até aí. Se Deus nos permitir, a gente lê até o final. Mas o que rola, pessoal? Aqui o apóstolo Paulo, esse capítulo aqui de Atos 17, ele vai narrar a viagem missionária do apóstolo Paulo. Desde Tessalônica, ele saiu de Antioquia. Quem estava na live ontem com a gente acompanhou essa parte. O apóstolo Paulo ele teve que voltar para Antioquia depois da primeira viagem missionária dele. E depois de Antioquia, ele foi para a cidade de Tessalônica, onde hoje é a Turquia. Depois ele foi para Bereia, que também fica ali entre a Turquia e a Grécia. E o destino final dele foi Atenas. Sim, pessoal, o apóstolo Paulo ele foi para Atenas. Para quem não sabe, Atenas é a capital da Grécia até hoje. E é uma capital que foi o centro histórico do pensamento humano. Porque foi o centro histórico que muitas pessoas começaram a filosofia, que começaram a sociologia. E esse campo do pensamento, ele influencia a nossa vida e o nosso coração até hoje. A influência grega, ela é real até os dias de hoje. E se vocês não sabem, mas o judeu, quando ele escreve na Bíblia, né, quando ele vai fazer a oração dele, ele não fala, por exemplo, do meu coração para o seu coração. Na Bíblia Sagrada não existe o entendimento de coração. O que existe é o coração, o que existe é o entendimento de que há um ser dentro de mim. O que existe é um entendimento de que há alguém dentro de mim. E aí quando o judeu, você pode ver os textos originais, a Bíblia não fala do meu coração, a Bíblia fala das minhas entranhas, de dentro de mim. Então, a Bíblia Sagrada, a galera lá, a galera que não é do Ocidente, né, que é mais oriental, eles não têm um entendimento de coração, eles têm um entendimento de ser, de corpo. Então, quando eles falam de sentimento, eles falam das minhas entranhas, de dentro de mim para fora do meu interior. E o pensamento grego, o pensamento estoico, principalmente, ele traz para nós a ideia de coração, a ideia de que os sentimentos estão ligados ao coração.
Então, quando a Bíblia fala, poxa, o meu coração está abatido, não é o que o salmista realmente escreveu, não é o que o autor realmente escreveu, mas isso é uma influência grega, que veio daquela época, de todo o pensamento filosófico e tudo mais, de todo o pensamento sobre as emoções. Então, tanto o inglês como todas as culturas do mundo foram influenciadas pelo pensamento grego, e até a cultura do Brasil, até a cultura do português do Brasil. Por isso que na Bíblia, quando vai falar do coração, não sei o que, da alma, na verdade isso é uma influência grega, que não é encontrado nos textos originais, mas que hoje todo mundo fala, poxa, meu coração está pesado hoje, nossa, meu coração está não sei o que, mas isso é uma influência grega. Não necessariamente o seu coração está pesado, não necessariamente você está carregando um peso aqui dentro, mas é os seus sentimentos, entende? Não entendendo isso? E aí o que rola? O apóstolo Paulo, ele enfrentou essa galera aí, toda essa galera do pensamento forte, toda essa galera aí da filosofia em Atenas, pessoal. Mas a gente vai chegar lá, porque primeiro a gente vai falar da igreja de Tessalônica. A igreja de Tessalônica era uma igreja que tinha muita inveja entre os irmãos. Era uma igreja que tinha muita dificuldade de ter um relacionamento uns com os outros. E a gente vai ver aqui, depois você lê certinho, eu não vou ler todos os versículos do capítulo 17, mas a Bíblia diz que quando o apóstolo Paulo ele começou a pregar lá para a galera de Tessalônica, os judeus daquela região que não se converteram ao evangelho, eles ficaram com inveja do apóstolo Paulo. E eles ficaram com raiva do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, quando ele começava a pregar, ele também fazia sinais e maravilhas. Ou seja, ele curava o doente, ele tirava o enfermo da cadeira de roda, ele curava alguém que tinha lepra. O apóstolo Paulo era muito usado por Deus e ele promovia vários milagres na pregação dele. E os judeus daquela época começaram a ficar com muita inveja do apóstolo Paulo. E tanto Paulo, quanto Silas, quanto Timóteo, o Timóteo, lá das cartas de Timóteo, o livro de Timóteo na Bíblia, era esse cara. Esse cara já estava com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi com... o apóstolo Paulo, ele foi com Silas e também foi com o Timóteo. E aí esses três homens sofreram muita perseguição, porque os judeus daquela região queriam quebrar o pau com o apóstolo Paulo. A Bíblia relata aqui que tinha um homem que recebeu o apóstolo Paulo na casa dele. E o nome desse cara era Jason. O Jason, muitos aí vão falar Jason, né? O Jason, que era o judeu, ele estava recebendo o apóstolo Paulo, Silas e também o Timóteo na casa dele. E aí os caras estavam tão pistolas, os caras estavam com tanta raiva do apóstolo Paulo, que eles prenderam o Jason de uma acusação falsa. Eles fizeram uma injustiça contra o Jason e prenderam o cara. E depois que eles prenderam o cara, eles obrigaram o Jason a pagar uma fiança para poder sair da prisão. Olha só o tanto de perseguição. Eles prenderam o cara e ainda obrigaram o cara a pagar uma fiança para poder sair. Obrigaram o Jason a pagar uma fiança para poder sair. Pessoal, isso é um absurdo. E isso aconteceu nessa época. E o apóstolo Paulo, ele teve que sair correndo de Tessalônica, porque senão, pessoal, ele ia morrer. A galera tava quebrando o pau com ele, a galera tava chegando forte mesmo. Aonde ele ia, a galera ia para poder quebrar o pau, bater no apóstolo Paulo e queriam matar ele. Da mesma forma como queriam matar Jesus também. E a galera foi para cima do Paulo. A galera de Tessalônica não era um povo que tinha paz no coração, mas era um povo que tinha muita inveja dentro de si. E a primeira reflexão dessa live é essa: remova a inveja do seu coração. Eu e você não podemos ser pessoas que têm inveja dentro de si. Ah, Diogo, mas eu não tenho inveja de ninguém. Eu não tenho inveja do meu irmão, eu não tenho inveja de nenhuma pessoa da minha família. Então deixa eu te perguntar. Quando alguém que cresceu com você, às vezes na mesma rua, às vezes no mesmo ambiente, esse cara aí, ele consegue um dinheiro por meio de um trabalho e compra um Virtus 0 km. Compra um carro de 150 mil reais, 0 km. Qual que é a sua reação? Você fica feliz com a conquista dele? Se dentro de você fica um ranço, se dentro de você, examina o seu coração agora, examina a sua mente. Se dentro de você fica com um ranço, você fica pensando assim, não, mas calma aí, como é que esse cara comprou esse carro? Não, mas calma aí, eu cresci com ele, o que ele tá fazendo? Será que ele tá roubando? Será que, poxa, eu cresci com esse cara aqui, a gente viveu a adolescência no mesmo lugar, a gente viveu a vida toda junto, por que agora ele comprou um carro?
Poxa, eu dei o exemplo de um Virtus aqui, um carro de 150 mil, 0 quilômetros, mas pode ser um carro mais barato, pode ser um carro de 15 mil reais, um carro de 20 mil reais, um carro de 10 mil reais. Aí você olha para a conquista dele e tem um ranço no coração. Se você, por fora, fica sorrindo, mas dentro de você fica com algum ranço, significa que você tem inveja no coração. E você precisa tirar essa inveja do seu coração. Você não pode se invejar pela conquista dos outros. Você não pode olhar para alguém e ficar com inveja dele porque ele é mais inteligente que você. Você não pode olhar para alguém que fala melhor do que você e ter inveja. Você não pode fazer isso. E a inveja, ela é um pecado silencioso, porque não é demonstrado. Se você disfarçar, você disfarça a inveja. Mas, pessoal, eu já tive várias experiências com pessoas que eu conheci, que foram invejosas da minha vida. Tive várias experiências com pessoas que eu já conheci, que foram invejosas com meus amigos. Já tive pessoas invejosas que eu vi dentro da minha família, dentro de ciclos sociais, dentro da igreja, eu já vi muitas pessoas invejosas, muitas pessoas sofrem desse mal. Muita gente, quando vê a conquista de alguém, se compara e fica com inveja, e fica marcando aquilo no coração. Você não pode ser uma pessoa que carrega a inveja no coração. O povo de Tessalônica era tão invejoso que eles foram perseguir o apóstolo Paulo na cidade de Bereia. É o que a gente vai ver aqui depois, ver aqui nos próximos versículos. Porque a Bíblia fala que o apóstolo Paulo ele saiu de Tessalônica fugido, porque a galera queria matar ele. E ele foi para a cidade de Bereia. E o escritor aqui do livro de Atos, ele deixa bem claro. Ele escreveu assim: o povo de Bereia era mais nobre do que o povo de Tessalônica, porque o povo de Bereia sempre estudava a palavra de Deus. O povo de Bereia era mais dedicado ao ensino, e como consequência, eles receberam mais de Deus. E o povo de Tessalônica ficou com tanta inveja da galera de Bereia, que eles foram lá em Bereia, na cidade de Bereia, para poder quebrar o pau com os bereanos. E o apóstolo Paulo teve que sair de lá fugido de novo. E dessa fuga dele, ele teve que ir para Atenas. Ele teve que atravessar um país e ir lá para a Grécia. Porque senão, pessoal, ele ia morrer. Se ele fosse para uma cidade vizinha, com certeza ele ia pregar o evangelho, o pessoal ia ser abençoado e a galera de Tessalônica ia perseguir ele, ia quebrar o pau de novo. Quem é você? Será que você é Bereia? Será que você é concentrado em estudar os assuntos de Deus? Ou será que você está preocupado se o seu irmão tem algo ou não? Ou será que você está preocupado se alguém da sua casa, alguém da sua família consegue algo ou não? A verdade é que se a gente tem um coração de Deus, a gente se alegra com a conquista dos nossos amigos. A gente se alegra com a conquista do nosso irmão, com a conquista de alguém que cresceu com a gente. E o maior perigo é esse. Sabe por quê? Porque muitas pessoas, elas querem te ver bem, mas elas não querem te ver melhor do que elas. E às vezes você é uma das pessoas que não quer ver alguém melhor do que você. E se você faz isso, se você tem esse coração, eu vou te falar uma coisa bem pesada, mas você não tem um coração de Deus. Ô louco, Joe, como assim eu não tenho um coração de Deus? Pessoal, Deus não tem inveja no coração. Muito pelo contrário. A Bíblia relata várias vezes o tamanho da bondade de Deus, o tamanho da graça que o Senhor quer nos dar, o tamanho da unção que Ele quer dar pra gente, o tamanho do poder que Deus quer dar. Deus é tão generoso que tudo que Ele tem, Ele dá, pessoal. A gente viu a Lídia. Ontem a gente estudou sobre a Lídia. A Lídia, que era uma mulher generosa, ela poderia muito bem ficar com inveja dos discípulos. E falar assim, poxa, eles têm mais de Deus, deixa eles pra lá então. Não sei o que lá, poxa, são homens aí, deixa esses caras pra lá, esses caras se viram. A gente viu lá em Atos capítulo 8 que tinha um mago chamado Simão, lá na cidade de Samaria. E quando ele viu Felipe colocando a mão sobre as pessoas e as pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, ele queria comprar esse dom. Ele chegou no Felipe, no Pedro, e falou assim, gente, como é que eu posso comprar esse dom? Como é que eu posso comprar isso? Era um cara movido por inveja, era um cara movido em querer ser melhor do que as pessoas. Eu e você, nós não podemos querer ser melhor do que as pessoas. A gente não pode querer ser melhor do que ninguém. A gente precisa, na verdade, entender que a nossa luta é contra nós mesmos. A sua luta, meu irmão, é contra você mesmo. Você luta para ser melhor do que você a cada dia. Se você não for melhor do que você a cada dia, você não consegue ser melhor do que ninguém. E o objetivo nunca é esse. O objetivo do Evangelho não é ser melhor do que o meu irmão. Não é pregar melhor do que alguém. Não é performar melhor do que alguém. Não é ser mais bonito que alguém.
Na verdade, o objetivo do Evangelho é ser parecido com Jesus. E Jesus em nenhum momento invejou ninguém. Jesus não foi movido por inveja. Não tem escrito na Bíblia lá. E Jesus, movido por inveja, não tem isso. Qual é o exemplo que a gente tem de inveja na Bíblia? O Saul. O Saul teve inveja do Davi. Na hora que ele viu que o Davi poderia ser rei no lugar dele, ele ficou morto de inveja. Era um cara que queria acabar com a vida do Davi porque ele tinha medo de perder. O seu medo de perder vai fazer você perder. E o seu medo de perder não pode ser maior do que a sua vontade de ganhar. Você tem que ter vontade de ganhar. Você tem que ter vontade de ser melhor do que você. Igual o povo de Bereia. O povo de Bereia estava interessado em ser melhor, em conhecer mais da Bíblia, em estudar mais. Não era igual o povo de Tessalônica que queria destruir quem poderia ser melhor do que eles. A gente não pode ser o povo de Tessalônica. Inclusive, se você ler lá as cartas que o Paulo escreveu para a igreja de Tessalônica, que são as cartas de Tessalonicenses, você vai ver lá que, por exemplo, deixa eu só pegar aqui, isso aqui não está no meu esboço, mas se você ler lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, a Bíblia vai falar de muita coisa relacionada à humildade. E isso faz muito sentido, pessoal, porque a igreja de Tessalônica era uma igreja invejosa, era uma igreja que era mal, era uma igreja maldosa. E muitas vezes eu e você somos maldosos. Mas olha só o que o apóstolo Paulo escreveu aqui para a igreja de Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses capítulo 5, era uma igreja invejosa. Olha o que ele escreveu. Irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que realizam. Aí olha só o versículo 14, diz assim: Irmãos, pedimos que vocês advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos e sejam pacientes com todos. Olha só, versículo 15 agora. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem fazer o bem uns aos outros e a todos. Versículo 16. Estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos a Deus em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito e não desprezem as profecias, e mantenham-se afastados de toda forma de mal. Pessoal, olha que forte. A igreja de Tessalônica era uma igreja muito orgulhosa, e o apóstolo Paulo dá várias orientações para ele. Deixa o mal de lado, ajuda os fracos, tenha paciência com todos. E é isso que Deus quer pra gente. Deus não quer que você seja uma pessoa invejosa, mas Deus quer que você seja uma pessoa paciente, uma pessoa amorosa, uma pessoa que vai ensinar, uma pessoa que vai compreender, uma pessoa que irá ajudar, uma pessoa que irá estender a mão, em nome de Jesus. Então a primeira reflexão nessa live: não tenha inveja no seu coração. Remova a inveja do seu coração. A inveja, ela vai impedir a obra de Deus na sua vida. Ô louco, Diogo, mas ninguém sabe que eu tenho inveja. Ninguém sabe que eu guardo isso no coração. Ninguém sabe que eu olho para um líder, que eu olho para alguém e fico invejando. Meu irmão, a Bíblia fala que Deus, ele esquadrinha o coração. E o que é esquadrinhar? Esquadrinhar é virar do avesso. Pega uma roupa aí, você está em casa, abre o seu guarda-roupa, pega qualquer roupa. Pega qualquer roupa agora. Pega qualquer roupa e vira ela do avesso assim, Se você virar sua roupa do avesso, você consegue ver todos os detalhes daquela roupa. Você consegue ver todas as costuras, você consegue ver como é que foi feito, se foi feito numa máquina, se foi feito numa mão. Você consegue ver tudo. Você consegue ver a estampa do lado de dentro. E assim Deus faz com você também. Deus, ele esquadrinha o coração. Põe para fora aquilo que está dentro de você. Então você pode ter isso guardado no seu coração, ninguém sabe. Mas Deus sabe. E Ele conhece seu coração e Ele quer que você remova isso. Então, a sua bênção, ela passa pela obediência, assim como a gente conversou ontem também. E se você tem inveja no coração, você não está obedecendo a Deus. Porque Deus, ele quer que você tenha um coração amoroso. Então, tira a inveja do coração aí, meu irmão, para que você venha a ser abençoado. E minha irmã também, hein? Tem muitas mulheres aí que têm dificuldade com a inveja. Tem muitas mulheres que se comparam. Muitos homens se comparam. E, pessoal, a comparação é a métrica da infelicidade. Guarda isso no seu coração. A comparação é a métrica da infelicidade. Porque toda vez que você se compara com alguém, você vê que você não presta para nada.
Então toda vez que eu me comparo, por exemplo, com algum ministro de louvor que é muito cabuloso, um cara que é muito conhecido, eu como consequência vou ficar triste. Poxa, como assim? Pô, caramba, o cara já tá lá, eu tenho muito a melhorar. A comparação é a métrica da infelicidade. Toda vez que eu me comparo, eu fico triste. Eu fico triste. E muitas vezes as mulheres se comparam. Olham pra roupa, olham pro cabelo, olham não sei o que lá. Nossa, olha a sobrancelha dela. Meu Deus do céu, olha a minha sobrancelha. Será que alguém vai ver a minha sobrancelha? E às vezes ninguém tá, nem aí. E você fica se comparando, colocando coisa no coração e assim promovendo a inveja dentro de você. E Deus não quer isso. Deus quer que você arranque a inveja, arranque o pecado, para que você venha ser feliz com Jesus. O Alan escreveu aí uma coisa muito forte. O único modelo é Cristo. E é verdade, pessoal. Os homens são referências, tem muitas mulheres que são referências também, mas o único modelo é Cristo. Eu não sou contra você ter uma referência, você ter um pai na fé, que muitas pessoas chamam, né? Alguém que você goste muito de desabafar, alguém que você goste muito de conversar. Você olha para um casamento de alguém, olha para uma pessoa e fala, nossa, como essa pessoa é ousada. É bom ter uma pessoa dessa perto de você, é muito bom. Mas o único modelo é Cristo. E não importa, pessoal, qualquer pessoa que você chegar perto, você vai ver defeitos nela. Qualquer pessoa. Você pode achar alguém muito incrível, muito incrível. Na hora que você chegar perto dela, você vai ver quantos defeitos ela tem. E você vai ver o quão maldosa ela pode ser. Aí você vai começar a entender que o único modelo de verdade é Cristo. É Cristo. Todos os homens são pecaminosos. A Bíblia fala lá em Romanos, todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. O que significa ser destituído? Tirado, arrancado. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus morreu por nós e por meio dele nós temos a vida. Então, vamos para a vida, em nome de Jesus. Arranca a inveja do coração aí. Deus é bom. E agora, pessoal, no versículo 10, a gente vai falar aqui sobre a igreja de Bereia. E aqui eu vou só pincelar algumas coisas aqui com vocês. Deixa eu só ler aqui o versículo... Versículo 11. Diz assim: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Olha só. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. E como resultado, muitos cristãos, ou quer dizer, muitos judeus creram, assim como vários gregos de alta posição, tanto os homens como mulheres. Mas quando os judeus de Tessalônica, olha só, souberam que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, foram até lá e criaram um alvoroço. Olha isso, os irmãos agitaram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, enquanto Silas e Timóteo permaneceram na cidade. Os que acompanharam Paulo o levaram até Atenas e depois voltaram a Bereia com instruções para Silas e Timóteo irem ao encontro de Paulo o mais depressa possível. Pessoal, olha só. A Bíblia fala que quando Paulo estava pregando em Bereia, a galera de Tessalônica foi lá e criou um alvoroço. Pessoal, olha isso, que absurdo. Gente, olha isso. Presta atenção nisso. Olha só o tanto de inveja que esse povo tinha carregado no coração. Olha isso. E eu não sei porquê, pessoal, mas o meu coração aqui está se movendo muito para falar de inveja. Eu queria só pincelar sobre a inveja, porque em nenhuma das lives a gente falou sobre esse assunto. Mas Deus ele tá tratando com alguém que está aqui nessa live, com alguém que precisa muito ouvir essa mensagem. E Deus está falando com você, minha irmã. Deus está falando com você, meu irmão. Arranque a inveja do seu coração. Senão você cria alvoroço. Senão você faz com que muita coisa dê errado na vida de muita gente. E Deus não te chama para isso. Deus não te chama para impureza. Deus não te chamou para ser invejoso. Larga isso do seu coração. Aproveita que ninguém sabe que você é invejoso e pede logo perdão para Deus desse pecado. E larga a mão disso. Você não precisa ser uma pessoa invejosa para você ter nada. Para você conseguir algo, você precisa trabalhar. Arrochar a manga do seu braço aqui, ó, e ir para cima. Deus vai honrar seu trabalho. Mas invejar os outros vai puxar um freio de mão na sua vida que vai te atrasar. O povo de Tessalônica aqui, ó, o apóstolo Paulo teve que escrever 2 cartas para eles, porque eles eram muito arrogantes, eles eram muito infiéis. O apóstolo Paulo teve que puxar a orelha deles 2 vezes, porque eles eram horríveis, essa é a verdade. E eu e você não podemos ser assim. Eu e você precisamos ser parecidos com Cristo.
E aqui na igreja de Bereia, eu quero refletir com vocês um assunto que eu já falei outras vezes. Mas, e a pergunta dessa segunda reflexão é a seguinte: você estuda a palavra como deveria? Aqui a gente vê que a igreja de Bereia, olha só, os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Como que você ouve a mensagem do seu pastor? Como que você hoje ouve a mensagem do seu líder? Como é que você ouve a mensagem do obreiro que está pregando numa reunião, de uma pessoa querida que você gosta, que está pregando? Como é que você ouve? Você ouve aquilo com interesse de aprender? Você ouve aquilo? Ouve. Tem muita gente que só dá crédito para gente grande. Muita gente. Se você for na reunião do missionário, por exemplo, e o missionário é um grande homem de Deus, pessoal. Grande homem de Deus. Eu gosto muito de ir nas reuniões dele, porque eu sempre aprendo muito de Deus. O missionário tem uma mensagem muito boa todas as vezes que ele vem aqui em Brasília. E aí eu vejo muitas pessoas, muitos membros da igreja ali anotando e tal, prestando muita atenção. Mas às vezes quando é um pastor auxiliar que está pregando, essa pessoa nem vai. Essa pessoa nem presta atenção. E tem muita gente que só presta atenção quando alguém grande fala. E você não pode ser assim. Isso é um sinal de orgulho. Às vezes é um sinal até de inveja, sabia? No seu coração. Você tem que analisar a mensagem com grande interesse. Deus, ele fala até por uma mula, pessoal. E eu não estou falando isso de uma forma pejorativa. Não estou falando. Mas Deus, ele pode usar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa, pessoal. Qualquer pessoa mesmo. Independente do lugar. Deus, ele sempre quer operar maravilhas. E ele quer fazer com que você entenda a mensagem. Então não seja orgulhoso nem invejoso quanto a isso. Você precisa arrancar isso do seu coração para que você venha estudar a palavra como dever, como você deve. E assim você seja abençoado por Deus. A igreja de Bereia aqui foi muito abençoada e recebeu a palavra, a mensagem com grande interesse. E assim eles foram abençoados. E aqui, pessoal, a segunda reflexão da live é essa. Você estuda a palavra como deveria? Você estuda a palavra como deveria? É hora de você refletir e pensar aí consigo mesmo. Você tem que estudar a palavra. A igreja de Bereia recebeu uma mensagem com grande interesse. E a Bíblia deixa bem claro aqui que todos os dias eles examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. É muito forte, pessoal. É muito forte. E agora aqui em Atos 17, versículo 16, pessoal. Diz assim. Atos 17, versículo 16. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, vocês lembram do que a gente acabou de ler, né? Que o Paulo foi como fugitivo para Atenas, né? E aí, os amigos que foram com o Paulo lá para Atenas, eles voltaram lá em Bereia para poder avisar o Silas e o Timóteo, para o Silas e para o Timóteo irem de Bereia até Atenas. E pegaram isso, né? Vocês pegaram isso, não pegaram? Então beleza. Se você pegou isso, coloca uma mãozinha assim, ó. Comenta aí nessa live aí, pessoal. Bota uma mãozinha assim, ó. Escreve assim, eu entendi. E bota uma mãozinha assim. Bota aí, pessoal. Eu vou esperar pelo menos uma pessoa colocar pra eu continuar. Vamos lá, gente. Vamos lá, pessoal. Comenta aí nessa live com a mãozinha. Ó, a galera já tá comentando aí já. Estão chegando forte aí. Então beleza, então eu vou continuar. Vocês entenderam, né? Que o apóstolo Paulo estava esperando lá o Silas e o Timóteo. Vocês entenderam, né? Então beleza, vamos lá. A Bíblia fala assim: enquanto Paulo esperava por eles quem? O Silas e o Timóteo. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, ficou muito indignado ao ver ídolos por toda a cidade. Por isso, ia à sinagoga debater com os judeus e com os gentios temente a Deus e falava diariamente na praça pública a todos que ali estavam. Paulo debateu com alguns dos filósofos epicureus e estoicos. Quando lhes falou de Jesus e da ressurreição, eles perguntaram: o que esse tagarela está querendo dizer? Olha só, o que esse tagarela está querendo falar? Outros disseram: parece estar falando de deuses estrangeiros. Então levaram Paulo ao conselho da cidade e disseram: pode nos dizer que novo ensino é esse? Você diz coisas um tanto estranhas e queremos saber o que significam. E aqui o Lucas, ele escreve, no último versículo aqui que a gente vai ler, versículo 21, o Lucas ele fala que muitas pessoas daquela cidade, eles viviam em prol de ficar discutindo as coisas no meio da cidade. Então eles viviam em prol
de ficar de boa, ali trocando ideia. E é importante eu contextualizar para vocês, porque o que acontece, pessoal? Quem eram os epicureus? Os epicureus eram uma galera da filosofia que tinha um raciocínio de que eles viviam para o prazer. Então, o que isso significa? Que tudo aquilo que me estressa, eles já largavam de mão. Era uma galera que vivia na paz, era uma galera um tanto quanto preguiçosa. Sim, muito provavelmente. Mas era uma galera que não queria se estressar com nada. Eles viviam para poder ter prazer. Então, eles se deitavam com várias mulheres, eles faziam orgias, faziam várias coisas que desagradavam a Deus. E uma das coisas que eles faziam pelo prazer, ficar lá no centro da cidade, trocando ideia uns com os outros. E aí, o que você acha disso? Não, eu acho legal. Mas e outra coisa? Eu também acho legal. Eles ficavam o dia todo assim, pessoal. O dia todo trocando ideia. O dia todo. E você pode pensar que isso é brincadeira, mas não é brincadeira. Isso realmente aconteceu. E o nome dessa galera eram os epicureus, que vieram de um filósofo chamado Epicuro. Se você faltou às aulas de história, às aulas de filosofia, com certeza você nunca ouviu esse nome na sua vida. Mas o Epicuro, ele foi responsável por formar os epicureus. E essa galera, os epicureus, conversaram com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo pregou para eles. E também o apóstolo Paulo pregou para os estoicos. Os estoicos eram uma galera que também só queria ficar de boa. Era uma galera que só queria ficar tranquilo. E aqui eu tenho uma coisa anotada, que não é o propósito da live eu falar sobre isso, mas é uma coisa muito importante que eu acabei anotando em outro esboço que eu fiz hoje. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Olha só, pessoal. Isso aqui é muito forte, pessoal. É muito forte mesmo. Essa questão aqui dos epicureus e também dos estoicos. Olha só. O apóstolo Paulo, ele pregou para pessoas que só viviam no presente, ou seja, os epicureus, e também para pessoas que só confiavam na razão e na disciplina humana, que eram os estoicos. Ou seja, ele pregou para muita gente que só vivia pelo prazer, só vivia no oba-oba, e ele também pregou para muita gente que só confiava na força do próprio braço. E eu te pergunto, qual que é a diferença para hoje? Qual que é? Qual é a diferença? Sendo que hoje tem tantas pessoas que só vivem para o prazer. Quantas pessoas você conhece que um cara que mora sozinho, por exemplo, e o cara se deita com quantas mulheres numa semana? O cara leva quantas mulheres para casa dele? Numa semana. Em uma semana. Não tô falando de um ano. Tô falando de uma semana. Quantas mulheres passam na casa desse cara uma semana? Hein? Quantas pessoas você não conhece que é assim? Eu conheço algumas que vivem dessa forma. Quantas pessoas você conhece que não acreditam em Deus, que não acreditam em superstição, que não acreditam em nada, e a pessoa só acredita na força do braço dela? Ah, porque eu vou fazer e eu vou conseguir. Pelo meu próprio mérito. Ah, porque eu vou fazer e não sei o que lá. Porque eu vou fazer, porque eu sou o melhor e não sei o que lá. Quantas pessoas você conhece que não é assim? Muitas, não é? Muitas. Eu tenho certeza que você conhece muitas. E o que tinha de diferente dessa época do apóstolo Paulo? E aqui eu vou falar outra coisa que não estava no esboço. Mas, pessoal, me dá um negócio no coração. Eu não ia falar raiva, mas não sei se raiva é uma palavra certa. Mas me dá uma ira no coração. Ira. Me sobe uma ira no meu coração quando alguém fala assim, nossa, mas no passado as coisas eram mais fáceis, as coisas eram melhores, e não sei o que lá. Pessoal, a Bíblia fala que tolo é o homem que diz que no passado os dias eram melhores. É tolo. Sabe por quê? Porque não existe nada de novo debaixo do sol. Tudo aquilo que está acontecendo agora já aconteceu, pessoal. Já aconteceu. Tem muita gente que fica falando, mas, poxa, olha só o tanto de maldade que tem no mundo. Olha só o tanto de gente que é homossexual. Olha só o tanto de gente não sei o que lá. Pessoal, se você abrir seu livro de história e for lá em 300 depois de Cristo, você vai ver a Grécia aqui. A Grécia era totalmente depravada. Olha o tanto de gente que andava pelado na rua. É só você olhar a Grécia. Aí você olha, mas os dias de hoje é muito ruim, tem uma Cracolândia. Pessoal, o que é Cracolândia? Perto de tanta gente que usava droga há 100 anos atrás, numa guerra mundial. Vocês têm noção que 100 anos atrás a gente estava numa guerra? A gente estava para viver uma segunda guerra mundial? Você tem noção disso? Que a qualquer momento podia cair uma bomba na sua cabeça? Aí
Qualquer pessoa fica falando assim, ah, mas é porque antigamente era melhor. Ah, antigamente era melhor, quando podia cair uma bomba na tua cabeça. Pensa, meu irmão, pensa. É só você pensar. Ah, na época da ditadura era melhor. Era melhor, sim. Era muito melhor. Quando você comprava um arroz hoje por R$10 e amanhã tava 35, tava R$40. E aqui eu não tô falando a favor de um partido ou a favor de alguém. Não tô falando eu nem sei o que você pensa, o que você pensa sobre política, se você é de esquerda, se você é de direita. Eu não estou falando a favor da esquerda ou a favor da direita, ou contra a direita ou contra a esquerda. O que eu estou falando é que pensar que antigamente era melhor é coisa de tolo. A Bíblia fala isso, pessoal. Não existe nada de novo debaixo do sol. Então quando você fala assim, ah, mas é porque hoje é muito difícil para mim, porque as coisas são muito complicadas. Pessoal, sempre foi difícil, sempre foi difícil. Ah, é muito difícil falar de Deus no meu trabalho. E não era difícil para o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi jurado de morte pela igreja de Tessalônica. Ele teve que sair fugido para Bereia. E quando ele foi para Bereia, o povo foi lá ainda bater nele. E você fala para mim que hoje é difícil pregar o evangelho? Se você for no seu trabalho e pregar o evangelho, a coisa pior que pode acontecer é as pessoas virarem o rosto para você assim, ó, e nunca mais falar com você. Mas ninguém vai te enfiar uma faca no pescoço porque você está pregando. Ninguém vai colocar uma arma na tua cabeça porque tu está pregando na rua. Ninguém vai fazer isso. Mas fizeram com o apóstolo Paulo. Aí você fala que no passado era melhor, né? No passado, quando se matava os outros porque falava de Cristo, era melhor. Ah, para, não é assim, meu irmão. A gente tem que crescer no entendimento. A gente precisa entender e ser maduro diante de Deus. A gente não pode ficar colocando a culpa no espaço, no tempo. Pessoal, é só a gente ser um pouco inteligente. A gente tem que crescer a nossa maturidade. Você precisa crescer a estatura de Cristo. Cristo não ficava reclamando, não. Cristo jogava as verdades na cara. Ele ficava falando, ah, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como um pintinho faz, mas vocês não quiseram. Jesus estava repreendendo aquele povo. Jesus não estava reclamando. Jesus estava repreendendo. Assim como eu estou repreendendo vocês aqui nessa live. A gente não pode ser tolo o suficiente para ficar, olha só, vai nas universidades, tem um monte de gente fumando. Gente, sempre teve gente fumando na faculdade. Se você ficar reclamando porque tem gente fumando na sua faculdade, não vai mudar nada. O que vai mudar é se você abrir uma sala lá e colocar uma placa lá, ó, quarta-feira de 10 da manhã até 11 da manhã a gente vai ter um culto aqui. A gente vai ter um grupo cristão, anuncia esse grupo cristão na sua faculdade, começa a pregar de Jesus lá, aí as coisas vão mudar. Aí você leva aquele que está fumando lá na porta da sua faculdade para o grupo cristão. Você não quer que mude? Você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar só reclamando. Não pode. A igreja de Deus às vezes é mal acostumada e fica reclamando das coisas. Sendo que se a gente for ler Atos aqui, ninguém ficava reclamando, não. Ah, estão me batendo em Tessalônica, então eu vou para Bereia. Ah, vieram em Bereia para me matar também, para me assassinar. Agora eu vou para Atenas, eu vou lá pregar, vou fazer a vontade de Deus. Eu não posso ficar parado. Ah, não, eu não vou para lá porque lá só tem gente que não é cristã. Meu irmão, para de ser otário. Você não pode ser desse jeito, não. Para de ser jacaré. Você não pode. Isso é pensamento de gente pequena, como diz o pastor Eduardo. Você não pode pensar pequeno desse jeito. Se Deus te colocou num lugar que não tem cristão, é porque você precisa ser a luz lá. Você precisa pregar para aquele povo. Você precisa pregar. Deus ama aquelas pessoas. E Deus quer salvar aquelas pessoas. Você não pode ficar, mas eu não vou para lá porque lá tem um bar. Ah, meu irmão, para de ser otário. Para. A gente tem que parar com essa mentalidade conservadora demais que a gente tem às vezes. Isso atrapalha o crescimento da obra, atrapalha o crescimento do ministério. Você não pode pensar assim. Você tem que ter a mentalidade aberta. Jesus, ele veio para poder salvar, para poder curar. Você tem noção que às vezes o seu pai, ele poderia estar naquela situação? Você tem noção que o seu avô, ele poderia ser um mendigo? Que sua mãe poderia ser uma daquelas mulheres que às vezes ficam numa esquina, fica, ô louco, Diogo, você tá pegando pesado demais, mas é verdade, Quantos testemunhos a gente já não vê de gente que saiu da droga, de gente que saiu da depressão, gente que era adicto. A gente teve um líder distrital aqui, de jovens, que era ex-cracudo, o ministro Warley, ele usava crack, pessoal. Se não tivesse alguém que fosse lá pregar para ele, ele estaria morto hoje. Aí você se acha super crente porque você não quer pregar para um cracudo. Porque você não quer ir numa prostituta e pregar o evangelho. Ah, meu irmão, tá difícil. Não pode ser assim. A gente não pode ter essa mentalidade, não. Você não pode pensar desse jeito. O apóstolo Paulo não pensava assim. Ah, quem é que tá aqui? É só a galera que vive pelo prazer? Vou pregar para eles.
Ah, é só a galera que é orgulhosa? Eu vou pregar para eles também. A galera levou o apóstolo Paulo lá no concílio, num lugar chamado Areópago. Areópago. O Areópago era um galpão da Grécia, redondo assim, ó. Redondo, que ficava um cara no centro para poder levantar uma discussão e toda a galera em volta ficava conversando sobre aquela discussão. Era tipo um ginásio assim, ó, um ginásio. Pensa numa bola assim, ó, tipo um estádio de futebol. Ficava a galera em volta e uma pessoa no centro, que a pessoa levantava uma discussão e todo mundo ficava conversando assim. Isso que era um areópago. E ali tinha os concílios da Grécia. Se você ir lá nos seus livros de história, você vai ver que os concílios da Grécia eram em aerópagos. E levaram o apóstolo Paulo em um dos aerópagos para poder ensinar qualquer ensino, falar para aquela galera o que ele estava conversando, o que ele estava discutindo. E aí ele foi lá e começou a pregar, pessoal. Começou a pregar. Pregou. E o Paulo teve uma sacada muito boa. Porque a galera da Grécia daquela época, eles tinham um altar que tinha escrito assim, ao Deus invisível, ao Deus desconhecido. Porque os gregos, eles eram tão tementes às divindades, entre aspas, eles eram tão respeitosos com aqueles deuses, que eles pensavam assim, poxa, vai que teve um Deus que a gente esqueceu, vai que teve um Deus que a gente deixou de criar, então vamos fazer um altar aqui para o Deus desconhecido, para o Deus invisível. E o apóstolo Paulo, quando ele viu aquilo, ele foi muito inteligente, ele teve uma sacada monstra, e ele começou a pregar, pessoal. Ele falou, olha só, aquele altar lá, que vocês estão vendo, que é do Deus invisível, na verdade ele é do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E começou, começou a pregar, pregou. E a Bíblia fala aqui no final do capítulo, deixa eu ler para vocês, versículo 32, olha só. Quando ouviram Paulo falar da ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Olha isso, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram, queremos ouvir mais sobre isso em outra ocasião. Então Paulo se retirou do conselho, mas alguns se juntaram a ele e creram. Então, entre eles estavam Dionísio, membro do conselho, e uma mulher chamada Dâmaris, e alguns outros. E a terceira reflexão que eu quero trazer para vocês nessa live é a seguinte: o evangelho não pode ser ignorado. Não pode. Ou o evangelho vai causar muita raiva no coração de alguém, igual causou no coração da igreja de Tessalônica, ou ele vai causar muito arrependimento, igual causou na igreja de Bereia. Você pode pregar em qualquer lugar. O evangelho nunca causa indiferença. Nunca. O evangelho sempre mexe muito com alguém. Seja para essa pessoa ficar com muita raiva, ou para essa pessoa ter muita paz no coração. Se eu perguntar aqui, com certeza vai ter muita gente que vai falar. Como o Alan, que ele compartilhou aqui, eu vi o nome dele, eu lembrei que uns dias atrás na live, ele comentou que ele ia para a igreja, levava a mãe dele e ficava na porta da igreja, não entrava na igreja. Ele só entrava na igreja quando estava chovendo. Mas quando não estava chovendo, ele não entrava. Não entrava. Quantas pessoas aqui já tiveram um coração duro para Deus? Muitos de nós já tivemos um coração duro para Deus. Muitos de nós. Muitos. Eu arrisco a dizer que todos nós já tivemos um momento da vida que tivemos o coração duro para Deus. Mas o evangelho, ele veio no seu coração. Ele veio para você. Ele veio para te salvar. E o evangelho, ele não pode ser ignorado. Ele não é ignorado, pessoal. A semente que você lança, a palavra que você fala, ela não volta vazia. Não volta. Deus é muito bom, pessoal. Ele é maravilhoso. E aquilo que ele fala para nós sempre permanece com muita graça. E uma última coisa que eu quero falar para vocês. O evangelho para todos os contextos. Sinagogas, casas, praças, universidades e até conselhos de filósofos. E aqui eu coloquei isso com uma certa ironia. Porque hoje ninguém mais se reúne para poder ter um conselho de filósofos, né? A não ser que você vá numa universidade aí que a galera é meio doida, né? Meio assim, igual eu falei, meio precisando de Jesus. Aí vai ter lá um conselho de filósofos lá e você vai lá e prega também. Deus levantou a gente para isso. Amém, gente? Então as 3 reflexões dessa live. A primeira, remova a inveja do seu coração. Você não é melhor do que ninguém e ninguém é melhor do que você também. Nós temos que ter a mentalidade que eu preciso ser melhor do que eu. Eu não posso pensar que eu tenho que ser melhor do que alguém. Eu preciso ser melhor do que eu. Eu preciso pregar para mim
eu preciso me converter ao Senhor todos os dias. Então remova a inveja do seu coração. A segunda reflexão: você tem que estudar a palavra como a igreja de Bereia. A igreja de Bereia era aplicada no ensino do Senhor. Era uma igreja que estudava muita palavra. Era uma igreja top. Nós temos que ser essa igreja top. Essa igreja que estuda. E a terceira reflexão: o evangelho não pode ser ignorado. O evangelho não pode ser ignorado, pessoal. Não pode. E eu não estou falando no sentido de que não, você vai ouvir a palavra, você vai ouvir o evangelho. Mas é porque o evangelho não tem como ser ignorado. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. E por essa verdade, muitas pessoas são curadas, muitas pessoas são libertas. E pessoal, vou contar um testemunho para vocês. A minha mãe, ela está aqui nessa live também. E pessoal, se eu falar para vocês que não era para eu ter nascido, vocês acreditam? Pessoal, a minha mãe era estéril, pessoal. Minha mãe era estéril. Os meus pais tentaram ter filhos vários anos e eles não conseguiram. Meus pais casaram em 97 e eles ficaram até os anos 2000 tentando ter filhos e não conseguiram. Não conseguiram. E aí, minha mãe tentou vários métodos e nada dava certo. Minha mãe gastou uma grana, pessoal. Meus pais gastaram muito dinheiro para poder tentar ter um filho. E não deu certo. E a minha mãe, ela fez várias campanhas, pessoal, como missionária R.R. Soares. Na época a gente morava em São Paulo. A minha família ia na sede de São Paulo. E aí minha mãe fez várias campanhas como missionário, com o pastor Jaime. Minha mãe também fez várias campanhas aí em oração. Ela e meu pai oraram de madrugada várias vezes, fizeram várias campanhas aí de propósito. E Deus honrou a fé deles. E aí num belo dia minha mãe amanheceu com muitas dores nas costas e tal. E foi no médico. E percebeu que tinha alguma coisa muito diferente no corpo dela. E o médico riu para ela e falou que ela estava grávida. E um desses médicos que ela foi disse para minha mãe que minha mãe não era mãe para ter filho biológico, mas que era para ela ter filho adotivo. Que minha mãe não tinha nascido para gerar um filho, mas que ela tinha nascido para poder adotar alguém. E esse médico aconselhou minha mãe. Falou: dona Luzia, você precisa adotar uma criança. Você não vai ter filho. Você não vai ter filho, pode esquecer e tal. E minha mãe ficou na fé, minha mãe permaneceu firme. E Deus honrou a fé dela. E o que eu quero dizer com isso? É que o evangelho, ele não passa despercebido. Minha mãe creu porque alguém pregou para ela. Minha mãe teve essa vitória porque ela creu em Jesus. Ela creu no evangelho. E se nós crermos também, nós seremos abençoados em nome de Cristo. E eu me sinto feliz de estar aqui, pessoal. Glória a Deus. Hoje, pela fé da minha mãe, eu estou aqui agora. Glória a Deus por isso. Vamos juntos, pessoal, nesse propósito, seguindo firmes, em nome de Jesus. Pessoal, agora eu vou orar aqui pela água, para que juntos sejamos abençoados, para que o Senhor cure a sua vida, cure o seu coração, cure também a sua mentalidade. Em nome de Jesus. Tire de você toda inveja, para que o Senhor tire de você todo orgulho, todo pensamento mal, todo pensamento de fracasso da sua vida, tudo aquilo que impede você de ser o melhor de Deus. Se você ainda não pegou a sua água, dá tempo ainda de você ir na sua cozinha, pegar um copo com água aí e encher ele, pegar um copo vazio, encher de água, coloca água gelada, água natural, água com gás. Minha esposa até colocou uma água com gás aqui. Eu vou orar por ela também, para que o Senhor abençoe. E glória a Deus, pessoal. Vamos lá, vamos juntos. Você que já pegou a sua água, você que ainda está pegando, eu vou começar a orar e nós vamos agora na mesma fé, orando por esse propósito, em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, eu oro agora, meu Deus, por todas essas pessoas que participaram dessa live. Peço que o Senhor, meu Deus, enraize no coração de cada um a mensagem do Evangelho. Meu Pai, que nós sejamos a Tua palavra viva, como o apóstolo Paulo escreveu. Não há necessidade de eu escrever cartas, porque vocês são as cartas vivas de Deus, propósitos do Senhor, que foram escolhidos por Ele. Meu Deus, nos ajuda a sermos essas cartas vivas. Meu Deus, pessoas que são Bíblias abertas na vida de cada um, na vida dos jovens, na vida dos líderes. Nos ajuda, Senhor, a sermos parecidos contigo. Que o Teu nome seja glorificado através disso, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, a nós permanecermos firmes na Tua palavra, firmes no Teu Evangelho, firmes na Tua luz. É o que nós queremos e te pedimos, Pai, em nome de Jesus.
eu consagro também, meu Deus, essa água que essa pessoa segura na mão. Meu Pai, esse objeto, meu Pai, que também essa pessoa está segurando, a chave de um carro, o celular dela, a carteira, meu Pai. Meu Pai, a cama dessa pessoa que ela está deitada, o sofá dela. Meu Pai, eu oro, meu Pai, por essa pessoa, pedindo a Tua bênção, determinando o Teu milagre, em nome de Jesus. Meu Pai, que essa pessoa seja próspera, meu Pai, no trabalho dela. Meu Pai, que o Senhor livre ela, meu Pai, de todo acidente de carro, meu Pai, na ida e na volta. Guarda ela em nome de Jesus. Que o Teu nome seja glorificado através disso. Eu abençoo e consagro a Ti essa água. Que o Teu nome seja glorificado através da cura, através da bênção, do milagre, que essa pessoa receberá através desse propósito de fé, em nome de Jesus. Que o Teu nome, Pai, seja glorificado e exaltado através da nossa vida. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Bebe água aí, gente. Amém, pessoal. Glória a Deus. Eu e você somos abençoados pelo poder do Senhor. E é Ele que nos renova todos os dias. Gente, a gente se vê amanhã às 22 horas. Sexta-feira, sextou na presença de Deus. Amanhã estaremos juntos às 22 horas falando de Atos capítulo 18. E sábado, pessoal, sabadão, teremos conosco o nosso grande amigo, nosso grande pastor Gustavo Chiori. Sábado estaremos juntos com esse grande homem de Deus e será uma bênção em nome de Jesus. Tenho certeza que o pastor Gustavo ele vai ser muito usado pelo Senhor para poder nos abençoar com uma palavra abençoada. Glória a Deus. Eu gosto muito do pastor Gustavo, pessoal. Eu gosto muito de ouvir ele pregar. Eu sempre gostei muito de ir nas reuniões que ele fazia lá na sede e tal. Das reuniões. Teve uma das reuniões de obreiros que ele pregou que foi incrível, foi muito bom, muito abençoado. Eu sempre gosto, pessoal, quando o pastor Gustavo dá uma mensagem, dá uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai usar muito esse homem de Deus para poder nos abençoar também. E tamo junto, pessoal. Amanhã a gente se vê às 22 horas para poder aprender mais de Deus. E no sábado teremos aqui a presença ilustre do nosso grande amigo pastor Gustavo. E tamo junto, pessoal. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Glória a Deus. Até amanhã, pessoal, às 22 horas.